Saudações, candidatos! Tudo bem com você? Eu espero que sim. O objetivo dessa aula é nós estudarmos o princípio físico que acontece com os vasos comunicantes dentro da hidrostática. Se você tem acompanhado as nossas aulas de hidrostática aqui no nosso canal, você vai entender todo esse processo dos vasos comunicantes. Nas primeiras aulas de hidrostática, você entendeu os conceitos de pressão e de densidade. Antes ainda de falarmos sobre os vasos comunicantes, é interessante nós entendermos o equilíbrio entre líquidos immiscíveis. Há líquidos que não se misturam, eles são chamados de líquidos immiscíveis. É o caso, por exemplo, da água e do óleo. Experimente colocar dentro de um copo um pouco de água e um pouco de óleo. Na situação de equilíbrio, teremos o líquido mais denso, que no caso é a água, no fundo do copo, e o líquido menos denso, que no caso é o óleo, por cima. Isso pode ser representado, pode ser visualizado nessa figura 26 que tem aqui do lado aqui do nosso livro. Então, observe que nós temos a água por baixo, cuja densidade é maior, e nós temos o óleo por cima. Isso acontece porque a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Lembre-se, todo objeto que você joga na água, cuja densidade for menor que da água, vai boiar. E se a densidade do objeto for maior que da água, ele vai afundar. Se você fizer o processo inverso, colocando primeiramente o óleo e depois a água, você vai observar que depois de algum tempo o óleo estará por cima da água. De modo geral, na situação de equilíbrio sobre a ação da gravidade, o líquido mais denso, isso é importante destacar, o líquido mais denso fica por baixo, desde que os líquidos sejam immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Considerando, por exemplo, o caso representado na figura 27, sendo D0 a densidade do óleo e dA a densidade da água, a pressão exercida no ponto Y, então, nesta figurinha que a gente está vendo aqui, a figura 27, o ponto Y está no fundo desse reservatório, tá bom? Essa pressão pode ser calculada pela seguinte equação matemática. A pressão no ponto Y vai ser igual à pressão atmosférica, que é a pressão exercida pelo ar aqui, ó, sobre o tubo, né, sobre esse cilindro que está aberto, mais D0 GH1, ou seja, a densidade do óleo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura 1. A altura 1 é a altura aqui, ó, da coluna de óleo, mais a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes H2, que é a altura da coluna de água. Beleza? Entendido isso, agora nós podemos voltar lá para os vasos comunicantes. Então, pela lei de Stevens, que nós inclusive já vimos na aula anterior, nós podemos observar a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um líquido em equilíbrio, beleza? E sobre a ação da gravidade, claro, independente da forma do recipiente. Assim, por exemplo, no caso da figura 29, a figura 29 que nós temos aqui ao lado, a pressão no ponto Y, ela é calculada utilizando a pressão no ponto X conhecido mais dGH. Esse D é a densidade da água ou do líquido, né, que nem sempre vai ser água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o H. Esse H, pessoal, é exatamente o desnível entre as alturas, ó, do ponto Y e do ponto Z. Observe que o ponto Z está no mesmo nível do ponto X e dentro do mesmo líquido, ou seja, dentro da água. Portanto, é possível concluir que a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Z, pois ambos estão no mesmo nível e dentro do mesmo líquido sobre a ação da gravidade, é claro. Do mesmo modo, estando os dois lados do recipiente submetidos à mesma pressão nos dois lados, que é a pressão atmosférica, o nível do líquido deve ser o mesmo nos dois lados. Isso é mostrado na figura 30, que nós temos aqui, na qual vários vasos comunicantes de formas e larguras diferentes contêm o mesmo líquido. Podemos observar que em todos eles o líquido atinge o mesmo nível. Então, esse processo, esse fenômeno, ele é explicado pelo princípio de Stevens.
Agora, se colocarmos em vasos comunicantes líquidos diferentes e immiscíveis, ou seja, aqueles líquidos que não se misturam, observe que nós vamos observar na posição de equilíbrio ter desníveis entre as superfícies livres, como ilustrado na figura 32. Então, aqui na nossa figura 32, é possível observar esse fenômeno. Observe que nós temos aqui, num tipo de vaso comunicante, né, um tubo em formato de U, que nós temos dois líquidos que não se misturam. Um líquido é representado por essa cor laranja e o outro líquido é representado pela cor azul. Observe que vai haver um desnível entre eles se eles forem colocados nesse tubo em formato de U aí, pelo fato deles não se misturarem, né, eles são immiscíveis, e os dois estarem sob a ação da pressão atmosférica dos dois lados abertos do tubo. Esse fato, repito, é explicado pela diferença de densidade entre esses dois líquidos aí. Vejamos, então, um tipo de questão que pode aparecer na tua prova envolvendo esses conceitos. Vamos ler a questão de número 36 que eu apresento a vocês aqui. Na figura A, representamos um tubo em formato de U contendo dois líquidos immiscíveis em equilíbrio. A água, cuja densidade é 1,0 gramas por centímetros cúbicos, e o óleo de oliva, cuja densidade é 0,90 gramas por centímetros cúbicos. Sabendo que H0 é igual a 20 centímetros, ou seja, esse desnível que nós temos aqui entre o óleo de oliva e a água, tá vendo? Ele deu essa altura é de 20 centímetros. Calcule o desnível H entre as superfícies livres dos dois líquidos, beleza? Então, para resolver esse tipo de questão, é muito fácil. É só a gente marcar um pontinho aqui, entre os dois líquidos, entre o óleo e a água, claro, e marcar do outro lado, no outro ramo do nosso vaso comunicante, um outro pontinho no mesmo nível. Observe que esses dois pontos têm a mesma altura, logo, eles terão a mesma pressão. Porém, de um lado, nós temos uma coluna de água exercendo pressão sobre o nosso ponto, que eu vou chamar o nosso ponto de A, e do outro lado, no outro ramo do nosso tubo em formato de U, nós temos uma coluna de óleo, tá bom? Nesse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Como os dois pontos estão no mesmo nível, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Bom, então vamos repetir para você. A pressão no ponto A, ela vai ser dada pela pressão atmosférica mais a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da água, a altura da coluna de água, que eu vou chamar de HA. Vou colocar do ladinho aqui da nossa figura, tá bom? E a pressão no ponto B vai ser dada pela pressão atmosférica mais a densidade do óleo vezes a aceleração da gravidade vezes HO, que é exatamente essa altura aqui da coluna de óleo que nós temos no nosso ramo direito do nosso tubo. Bom, como os pontos A e B estão no mesmo nível, tá vendo? Essas duas pressões elas são iguais, ou seja, pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Então, nós teremos a seguinte equação: pressão atmosférica mais DAGHA tem que ser igual à pressão atmosférica mais DOGHO. É claro que a pressão atmosférica ela pode ser cancelada dos dois lados, porque nós temos uma equação, e a aceleração da gravidade, que está multiplicando dos dois lados, também vai poder ser cancelada, ok? Aqui já não tem mais física, aqui já é matemática. Vamos ficar, então, exclusivamente com a seguinte igualdade: densidade da água vezes a altura da coluna de água igual a densidade do óleo vezes a altura da coluna de óleo. Bom, a densidade da água foi dada na nossa questão, que é 1. A densidade do óleo também foi dada na nossa questão, que é 0,90. E o H0 foi dado, que é 20 centímetros. Então, substituindo tudo que nós temos, 1 vezes HA vai ser igual a 0,9 vezes 20. E aí, nós chegamos à conclusão que a altura de coluna de água
é igual a 18 centímetros. Mas observe que a questão nos pediu o desnível H entre as superfícies livres dos dois líquidos, ou seja, a questão pediu esse H que você está vendo aqui, ó. E esse H, é claro, não é muito fácil a gente concluir que esse H ele vai ser a diferença entre H0, ou seja, HO, não é, que é a altura da coluna de óleo, menos HA, que é a altura da coluna de água. HO é 20 e HA, como nós calculamos, 18, logo nós temos uma diferença de 2 centímetros. E com isso, pessoal, nós conseguimos responder a nossa questão. Eu espero que essa aula tenha ajudado na sua preparação e na absorção do seu conhecimento. Um grande abraço, até a próxima aula.